Olá, está começando mais um Viagem Musical Podcast. Abrimos oficialmente a temporada 2026 em uma nova fase do programa. Novo momento, novos cenários e ainda mais, histórias que merecem ser registradas. Estamos agora no novo estúdio da Rolê Filmes, um espaço que cresceu junto com o projeto e traz uma atmosfera ainda mais especial para conversas como a de hoje. Porque quando falamos de memória, tradição e legado, o ambiente também importa. Empresário, descendente de italianos, guardião de relíquias históricas e amigo pessoal de grandes nomes como Calvi Peixoto e Ângela Maria. Ele construiu uma trajetória marcada por respeito e história e preservação cultural. Seja bem-vindo ao Viagem Musical Podcast, onde Rodrigo Giglio. Um prazer estar aqui no seu programa, no seu podcast. Acompanhei sua trajetória, assisti um podcast de você com seu filho. Parabéns pela sua linda história também. E para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você. Estou honrado por toda a equipe que veio com você, a Alessandra e também o Anthony Carreira, que entrevistei aqui também. Grande cantor, foi um grande voz cantor. Atual. E para a gente começar, vou começar direto falando com você sobre o que acontece com você, né? Antes de falarmos da música e das grandes amizades, queria que você começasse assim, falando da sua família em São Bernardo, quando criança, desde 1932, né? A empresa que meu bisavô fundou é de 1932, porém ele chegou no Brasil em 1925. Sim. Chegou sozinho, minha bisavó ficou na Itália grávida do meu avô. Ele veio aqui fazer a vida, quando ele juntou algum, ele trouxe ela. Eles chegaram dia 9 de novembro de 1927, meu avô com a mãe. E começaram com um trabalho muito duro, né? Porque eles vieram com um problema da guerra, vieram sem nada e vieram trabalhar. Então, em 1932, ele abriu a indústria que até hoje é da família. Em 32, e ela está em São Bernardo desde 1952. Há 73 anos está em São Bernardo. Puxa vida, que bom, né? Antes era no bairro de São Miguel Paulista e depois, em 52, ele resolveu mudar para São Bernardo do Campo, onde estamos até hoje lá. Puxa vida. O que significa manter essa tradição de tantas décadas? Olha, não é fácil. Hoje em dia, no Brasil, não é fácil, mas a gente procura lutar pela empresa, preservando sempre todo o suor que todos os nossos antepassados que passaram pela nossa indústria, nós sabemos o valor que cada um depositou lá. E a gente tenta, com a maior honra possível, levar esse legado deles para frente, para as próximas gerações também. Você começou a trabalhar ainda criança, né? Com seu avô. O que ensinamento que trouxe a você, o que carrega até hoje? Então, quando eu era criança, com 5, 6 anos de idade, minhas primas, irmãs, todos queriam ir viajar nas férias. Eu queria ficar para ir com o meu avô para a indústria, né? Eu ia com ele para a indústria e aprendia, via como ele trabalhava, você fica prestando atenção. Isso foi passando 6, 7, 8, até que infelizmente eu tinha de 11 para 12 anos, ele faleceu. Mas eu acompanhei ele trabalhando muito. Depois eu fui trabalhar, quando eu entrei definitivamente na indústria, eu tinha 17 anos, e eu entrei com o irmão dele, que era o presidente do grupo, que era meu tio Otávio, e com ele eu trabalhei por mais de 20 anos, e ele me ensinou tudo. Desde você lidar com um fornecedor, com um funcionário, que é praticamente uma família que nós temos fora de casa, né? Então ele que passou todos esses ensinamentos para nós. E morar hoje na mesma casa, você disse que mora ainda em São Bernardo, né? Nasceu e representa o que para você hoje, sendo essa descendência italiana, né, que moldou a sua identidade? Eu moro em São Paulo. A indústria é em São Bernardo, eu moro na casa que eu nasci e moro até hoje lá, que foi uma casa que meu avô comprou, ficou para minha avó, minha mãe, depois
Fiquei eu lá, moro sozinho na casa, eu e meus animais, meus bichinhos, e as tradições que a gente mantém tem que valorizar, né? Porque são tradições da nossa família italiana, como todas as culturas, a família portuguesa tem sua tradição, a italiana, a espanhola, e eu procuro manter viva até hoje as tradições que foram passadas para minha avó, para a mãe, e eu procuro manter desde a culinária italiana, receitas de família, tudo que você imaginar, eu procuro pôr um pouco da nossa tradição. E você vai para a cozinha hoje em dia? Vou. Né? Eu gosto de fazer a porpeta da nona, os doces italianos de Natal. Que legal, hein? Que aprendi a fazer com a minha avó. Bacana. Então, a gente procura ter as tradições familiares vivas, né? Mesmo musicalmente, quando eles se juntavam, as músicas italianas. Então, a gente procura esse legado. Como surgiu o título de conde? E o que representa na prática hoje em dia? O título hoje é uma forma de uma demonstração pela valorização da cultura, né? Alguma coisa que você faz em benfeitoria para outros, né? E como o Brasil não possui mais, desde da República, não possui mais outorgar títulos, me foi outorgado pela Casa dos Arameus e Aramitas, que é uma entidade estrangeira, através da Casa Brasileira de Cultura, a qual eu sou conselheiro e hoje eu sou membro do conselho mais antigo da Câmara Brasileira de Cultura. Já estou há 25 anos na Câmara Brasileira de Cultura. Interessante, hein? Pela Câmara Brasileira de Cultura, eu fui condecorado várias vezes. Comendador, título de grão-mestre, fui condecorado em São Paulo na Cavalaria da Rota, lá na Avenida Tiradentes, recebi um título também do governador Mário Covas como Cavaleiro do Estado de São Paulo. Tenho o título do Principado de Andorra, que é nas proximidades da Espanha também, me dado pelo príncipe como comendador honorário do Principado, que é um título estrangeiro. Tenho o título Libertadores da América, que também foi condecorado pela Câmara Brasileira. Puxa vida, hein? Então a gente muita história, né? Muita história. E eles me fazem isso por causa da cultura, né? Culturalmente, que a gente preserva. Então é bom ter esse reconhecimento. Então, um mundo assim cada vez mais acelerado, qual é o papel da tradição? Olha, hoje é tão difícil. Eu acho que o mundo está ficando tão complicado. Porque as pessoas hoje, eu acho que não se preocupam mais em preservar a tradição. Difícil, né? São poucos jovens que você vê que sabem, por exemplo, o dia que nasceu o avô deles. Difícil você ver isso em família. Eu acho que está perdendo um pouco a base de tudo, né? Eu procuro manter. Você perguntar para mim onde nasceu meu bisavô, eu sei. Onde nasceu o avô, avó, dia, ano, pai, mãe. Eu sei tudo. Estive na Itália, conheci a casa que meu bisavô nasceu em 1904, que essa casa é da família até hoje, está lá fechada. Fui conhecer a casa. Então, eu acho que a tradição é uma coisa muito particular de cada um. Cada um tem uma tradição que eu acho que deve ser passada para os seus filhos, netos. É bonito isso, para ter uma história. Senão você praticamente também vai ser esquecido por eles. Você é um historiador, né? Praticamente, né? E uma vez eu estive no Instituto Genealógico de São Paulo, que era a dona Neide Bibiano, que acho que presidia o instituto, e eu participei de como você faz um estudo, e eu ganhei em primeiro lugar. Isso eu tinha 13, 14 anos, Instituto de Heráldica, e como prêmio ela me convidou, eu acompanhei para ir no aniversário no Jockey Club do Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que seria o atual rei, né? Se o Brasil ainda fosse uma monarquia. Então, desde pequeno, sempre me fascinou essa coisa de genealogia, heráldica, tradições, que foi uma coisa que me foi ensinada. Uma espécie de Darwin, né? Isso então, que foi ensinado. Com essas antiguidades aí, essa paixão, né, por essas antiguidades, existe, assim, um carro clássico que você tem, assim, até hoje, que você julga, assim, uma raridade, que você deixa ali só para as pessoas virem na sua casa
e admirar. Tem? Automóvel? Tenho. Eu não tenho o do meu sonho que eu gostaria de ter. Que meu bisavô, em 1947, quando ele já estava bem de vida, né? Ele foi o segundo brasileiro, segundo pessoa aqui no Brasil, que ele era italiano, ele foi a segunda pessoa a importar um Cadillac zero. Então ele importou junto com o Ademar de Barros, que era amigo dele, eles importaram 2 Cadillacs conversível. Meu sonho era ter esse carro que foi do meu bisavô, mas é impossível achar o paradeiro dele hoje, né? Mas eu tenho na minha coleção, eu tinha uma coleção de carro antigo, mas dá um trabalho, você sai, o carro para, não funciona, então eu desfiz, fiquei só com 2 carros que eu mantenho até hoje, não vendo, não empresto, não alugo, que é um Cadillac. De vez em quando você vai lá e liga. Saio, essa semana eu saí com ele. Eu tenho um Cadillac 1969 preto e tenho um Rolls Royce 1976. Puxa vida, que bacana. Que são lindos clássicos. E falando assim, de como você disse antes que você tem animais em casa, como que é a sua casa hoje em dia com os animais? Animal, hoje não. O animal, para mim, é a forma mais pura do amor que existe, porque ele tem amor, afeto por você sem interesse nenhum, por nada. Então você chega em casa, eu tenho 2 cachorros da raça piquinês, tenho 2 gatos, um persa e um bengal, aquele que parece uma onça. Sei. Tenho 5 araras, tenho um casal de cisne, tenho tucano, tenho grou, tenho várias aves. Então, são uma alegria. As aves são uma alegria. É muito grato, né? Que a gente olha assim, eles estão sempre dóceis, né, com a gente, né? Semana passada, infelizmente, eu tinha uma coruja, que era a coisa mais linda, chamava Malévola. Uma coruja grande. E, infelizmente, fazem 15 dias que ela faleceu. Né? Ela faleceu, ela já tinha 14 anos e não tinha nada. O veterinário, quando eu comprei ela 14 anos atrás, o veterinário alertou, falou, olha, o dia que coruja fica doente é uma vez só, porque ela fica para ir embora. Puxa, isso me veio na cabeça. Quando eu cheguei em casa, ela estava no chão, quietinha, levei para o pronto-socorro, ela ficou internada e no dia seguinte ela faleceu. Puxa vida, né? Que uma coisa. Pena. Ia comigo no shopping, supermercado. Puxa vida. Assim como minhas araras também vão comigo, mas eu deixei de levar uma, porque uma aprendeu a falar um palavrão tão feio, e outro dia ela começou a gritar o palavrão no shopping paulista e juntou aquela multidão, e quando mais gente juntava, mais ela falava o palavrão. Então eu falei, você não pode mais sair. Mas quem é o errado? Eu que ensinei. Você que ensinou, né? Mas é uma história, né? A gente fica na lembrança, né? É uma lembrança muito boa do animal, né? Sim, eles marcam nossa vida. E agora, para entrarmos na música, qual o seu efetivo forte na música? Você diz acervo musical? É, claro. Acervo musical, logicamente, desde criança, desde que eu nasci, a música italiana, que é tradição familiar, né? Que Sim. Na minha casa sempre teve. Meu primeiro disco, que eu ganhei uma vitrola e um disco... Eu tinha 5 anos de idade, ganhei uma vitrola e um disco italiano da novela Os Imigrantes, da parte italiana. Então eu fui ouvindo aquilo, fui aprendendo, fui comprando, ganhando. Sei. E sempre acompanhando. E nacional, sempre gostei da música de qualidade, não importa qual cantor seja, de qualidade. E minha paixão são 2 cantores, Ângela Maria e Calbi Peixoto. Daqui a pouco nós vamos falar dela. E aí a música italiana, que foi um marco na sua infância, né? Porque você ia assistir, né? Os shows, né? De cantores e tudo. Sim. Foi um marco, né? Qual é a diferença da música dessa época para a atual, hoje em dia? Posso te fazer uma pergunta? Onde está a música atual? Não tem. Porque eu acho que atualmente não tem música. Não existe mais aqueles grandes compositores para fazer aquelas músicas. Música tem uma história, a música tem um começo, um meio e um fim. Hoje em dia não tem música, não tem isso. Não existe mais os grandes compositores. Você pegar umas músicas de Erivelto Martins, Davi Nasser, Adelino Moreira, Roberto Carlos. Não tem música atual hoje. Impressionante, né? E o Brasil está cada vez pior. Né? É triste. Você vê isso no estrangeiro, é completamente ao contrário. Na Argentina... Hoje, o cantor mais popular, que mais é tocado na Argentina, ainda continua sendo Carlos Gardel, que morreu em 1936. Então, a valorização é isso, o povo não valoriza o que tem. Então,
Agora, como surgiu a sua amizade? Vamos falar agora, Calbi Peixoto. O Calbi era uma pessoa... Meu avô sempre gostou de... Ele não vou falar música antiga porque era música da época dele. Ele foi muito amigo do Nelson Gonçalves na década de 40. Ele pegava o Nelson no Dancing Avenida, que tinha acho que na Avenida Ipiranga. Pegava o Nelson, que já tinha tomado muito uísque, levava o Nelson na farmácia para tomar glicose e punha ele no palco para cantar. Então ele foi conhecendo toda essa turma. E eu, desde pequeno, sempre ouvia as histórias, via ele com os amigos dele, com toda essa turma, Ângela, Calbi, sempre frequentaram minha casa. Então, você acostuma com isso, você é educado com isso, seu ouvido, os discos que tocavam, as músicas que meu avô, por exemplo, estava dirigindo um carro, ele cantava, eram esse tipo de música. E o Calbi, qual é o momento assim alegre, divertido que aconteceu, um fato marcante que aconteceu com o Calbi? O Calbi era muito divertido, fora do palco, né? Fora do palco. Fora do palco. Então, ele me ligou uma vez, falou assim para mim, que tal comer um pastel no mercado municipal? Falei, Calbi, hoje é sábado. Como que você, Calbi Peixoto, nós vamos entrar no mercado municipal? Ele falou, não, eu vou disfarçado. Que quando ele se disfarçava, ninguém às vezes percebia, porque ele tirava a peruca, punha um boné, uma roupinha assim, ia. Tá bom. Falei, então tudo bem, Calbi, eu te pego daqui 1 hora. Peguei o carro, cheguei na casa do Calbi, falei para a empregada, cadê o Calbi? Ele está no quarto. Eu falei, eu vou lá pegar ele. Quando eu entrei no quarto, ele estava com um terno branco, acho que a maior peruca que ele tinha e um chapéu. Eu brinquei com ele, eu fiz, moço, por favor, o senhor sabe onde está o Calbi? Você está tão disfarçado que eu não te reconheci, Calbi. Falei, Calbi, não vai dar certo. Não, vamos. Bom, chegamos no Mercadão, desci com ele, aquele alvoroço. Aquela turma em cima dele, tira foto, autógrafo, foto. Não conseguimos andar para frente, para trás, chegar em barraca de pastel que ele queria, nada. Demorou 1 hora para conseguirmos voltar para o carro. Puxa vida. Chegou no carro, ele sentou, fechei a porta. Falei, Calbi, está feliz? Eu falei para você que não dava para vir no Mercadão de sábado. Ele fez assim, mas eu não queria comer pastel, era para testar a popularidade, ó. Rapaz, hein? Ele era esperto, né? E qual a maior virtude humana de Calbi? O Calbi, ele tinha a inocência de uma criança. Isso era a virtude dele. Ele tinha a inocência de uma criança. Que é o que eu estava te falando agora há pouco em off, né? Depois que Calbi e Ângela morreu, a gente vê tanta gente, meu amigo, minha amiga, que saudade, que a gente às vezes nunca viu essa pessoa tendo convívio nenhum com eles. Mas eles eram pessoas fora de série. O Calbi tinha uma inocência, uma pureza, uma bondade. Coisa boa, né? Fazia questão muito de ajudar os amigos cantores. Tinha um cantor que não estava muito em evidência, ele convidava para ir no show dele, que era sempre lotado, chamava o cantor para cantar com ele. Falava em entrevistas, citava... Super amável, né? Muito, muito, muito. Amável. Era uma pessoa, você nunca viu o Calbi metido em fofoca e falando mal dos outros. Sempre foi uma pessoa muito boa. Conde, quando você fala sobre preservar histórias, isso me toca muito. Porque o Viagem Musical Podcast, exatamente assim, como uma ideia, eu não tinha estúdio, não tinha câmera, não tinha estrutura, e quando conheci a Rolê Filmes, eles tinham exatamente o que faltava para mim. Estrutura, direção, equipe, mas principalmente visão. Eles não só gravavam o programa, eles ajudaram a construir um projeto. Hoje, com os novos cenários e estúdios extras que criaram, eu vejo o quanto o programa cresceu. E cresceu junto com o espaço. Eu falo isso de forma muito sincera. Se você tem um projeto guardado, às vezes o que falta não é coragem, é estrutura. Vale a pena conhecer o que eles fazem aqui. Depois você entende. E agora falando da Ângela Maria. Essa é muito especial. Especial, né? Essa é. Essa, para mim, é a maior cantora que o Brasil já teve em todos os tempos.
E como pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ímpar. Não preciso nem falar, né? O que está escrito aqui, né? Uma das maiores vozes da música brasileira. E para você ver, Elis Regina começou imitando Ângela Maria, declaradamente, e várias cantoras. Se você perguntar, de 10 e 9 cantoras, 8 se inspiraram em Ângela. Puxa. E o Brasil não sabe que até hoje os maiores cantores são do Brasil. Estão no Guinness Book até hoje, que é Nelson Gonçalves e Ângela Maria. Até hoje, eles estão como maior lançadores, Ângela como cantora e Nelson como cantor. Os maiores lançadores de discos no mundo. Puxa. Ângela morreu, ela teve 126 LPs lançados na carreira. Meu Deus. O Nelson, 200. Então o brasileiro não sabe o que Você conheceu todo o acervo dela, né? Claro, com Bom, certeza. conheci não. Ela me deu o acervo dela. Ela e o Daniel, que é o marido dela, ela em vida me deu muita coisa do acervo dela. Puxa vida. Muito. Roupas de show. Por exemplo, eu vi assim, a Ângela estava usando um batom. Ângela, dá esse batom para mim? Ela me dava. Então eu tenho o último batom que ela usou em show. Grampo de cabelo, escova de cabelo, fios de cabelo dela numa redoma, troféu Roquete Pinto, tudo ela me deu. Ela me dava tudo. Tanto o Calbi também me deu muita coisa do seu acervo pessoal. Como nasceu essa amizade? Olha, sabe que se você for perguntar, nem eu lembro. Que desde que eu era moleque, eu acompanho o show deles. Show da Ângela foi a primeira vez, eu tinha 7, 8 anos de idade. Sei. Assisti-la cantar. Então é uma coisa que vem desde lá de trás. E fora dos palcos? Ângela Maria. Ângela, fora dos palcos, eu digo que ela chamava Belim Maria da Cunha, né? O nome de batismo dela. Então, Ângela era aquela artista, a Belim não. Ela me telefonava, eu ia almoçar na casa dela, uma grande cozinheira, cozinhava, que era uma loucura, ciumenta, geniosa. Ela, por exemplo, eu ia em show de algum artista, eu não falava para ela, né? Eu ficava quieto, mas ela era esperta. Ângela, eu vou embora que eu tenho um compromisso. Onde você vai? Você vai assistir o Calbi agora? Não, eu vou para casa, não sei o quê. Pois ela dava o horário e tá na metade do show, ela telefonava. Nossa, tá animada a sua casa, né? Então, para ir no show, você tem tempo para vir na minha casa correndo? Aí ela falava, eu tenho até hoje todos os recados que ela mandava pelo WhatsApp, eu tenho salvo. Ela assim, olha, amanhã você vem almoçar aqui, eu estou falando com você num tom. Se você não vier, amanhã o tom vai ser outro. E existe, assim, alguma memória íntima que marcou a sua vida com a Ângela? Uma não. Olha, nós tivemos uma convivência, assim, a convivência, assim, ferrenha mesmo, foram quase 30 anos de convivência, quase diária. Então as histórias são inúmeras. Ângela era uma pessoa animadíssima, pra frente, antenada. Um dia a gente tava brincando no carro, eu, o Daniel e ela, voltando de um show. Aí nós brincamos assim, Ângela, você já cantou com orquestra, você já cantou com trio, com quinteto, sexteto, pandeiro, violão. Você já cantou a capela, sem instrumento. Agora uma coisa que você nunca fez. Nós estávamos estacionando o carro em frente à casa dela que estava em obra. E tinha uma caçamba de lixo. Você nunca cantou Babalu numa caçamba de lixo, né? Ela falou, tá aí. Você acredita que ela desceu do carro, foi do lado da caçamba às 4 da manhã e cantou Babalu no meio da rua? Nossa. E eu tenho tudo registrado. Ela era extrovertida. Muito extrovertida, piadista. Puxa vida, que interessante, né? O lado humano e público pouco conhece, né? As pessoas não conhecem muito bem o lado da Ângela Maria e do Calbi, né? Hoje em dia, né? Como você disse agora há pouco. Ângela não conhece, né? Ângela, eu fiz uma promessa para ela, no leito de morte dela, na hora exata que ela morreu, o Daniel, eu entrei com o Daniel, né? O marido dela já estava lá, eu entrei com ela, eu me abracei com ela e jurei que enquanto eu vivesse, a memória dela ia ser preservada. Tanto é que as páginas oficiais dela, que eram delas, que eu fazia com ela no Facebook e no Instagram, continuam sendo alimentadas por mim. E com tudo que ela fazia, ela queria fazer, nós arrecadávamos através da página dela
cadeira de roda, alimentos, e ela ia pessoalmente comigo fazer a doação nos hospitais. Uma vez nós arrecadamos um caminhão de fralda, ela foi comigo num asilo de idosos carentes, ela foi fazer a entrega. Aí, para cada idoso, ela levou uma flor, cantou para eles. Então, esse é o lado que o público não conhece muito, né? Mas nós fazemos questão de divulgar através do Facebook Ângela Maria Oficial e no Instagram, que é Ângela Maria Rainha. Tanta vivência, né? Nossa, é muita história. E você considera guardião dessas duas figuras ilustres, maravilhosas que tem na sua mente? Não posso dizer guardião, porque é uma palavra muito, muito forte, né? Mas, por exemplo, do Calbi tem um rapaz que é um fã, que faz um trabalho muito bonito no Rio de Janeiro, pela página do Calbi, que não sou eu que faço, né? Mas da Ângela eu me considero um super hiper guardião. Eu falava que ela me chamava, você é meu fiel escudeiro. Então eu faço até hoje tudo o que eu posso para a Ângela. Pretendo fazer muito mais, que eu tenho muitas ideias boas para fazer com o nome dela, né? Para valorização da memória dela, né? Para o Brasil saber e não esquecer quem foi Ângela Maria. Claro. Assim como nós tivemos grandes vozes no Brasil que não podem ser esquecidas, a gente não pode esquecer de uma Dalva de Oliveira, uma Ermilinha Borba, Marlene, Ângela Maria, Núbia Lafayette, tantas outras cantoras, uma Alcione que continua ainda com um vozeirão. Considero a Alcione hoje a maior voz do Brasil em atualidade. Temos Simone. Com certeza. Então nós temos ainda bons cantores que se contam nos dedos, mas ainda temos. Existe algum projeto assim que você tem para o futuro e transformar em acervo, em uma exposição assim, em um memorial, né? Como se diz. Eu tenho uma ideia de adquirir um imóvel, uma sala comercial. Nós já estamos em pesquisa que tem que ser próximo para o público chegar, onde eu pretendo deixar tudo isso que eles me deram, tanto Calbi como Ângela, deixar em exposição para os fãs visitarem. Você se considera um filho deles? Né? Ela me considerava, ela me chamava de filho, que eu era o filho dela. Então eu pretendo, porque eu tenho muita coisa, principalmente da Ângela. O último copo, o copo que ela bebia em show, tudo como eu citei para você. Então, pelas novas gerações, você diria que você pode trazer essa tradição, esse respeito da história do Calbi Peixoto, da Ângela Maria, para as pessoas que vivem hoje, pessoas novas, né? Jovens que às vezes nem pensam, né, em cantar em músicas da Ângela Maria, do Calbi Peixoto. Você sabe que a gente ficava abismado tanto no show do Calbi como no show da Ângela Maria, sempre foi frequentado por muitos jovens. Uhum. Muitos jovens. E aquilo que você disse há pouco, guardião, tem um jovem no Rio de Janeiro, um amigo meu, ele chama Tadeu. Ele sim é um guardião da música popular brasileira, porque ele é um historiador, um colecionador, ele tem disco de todos os cantores que você possa imaginar. Ele tem ele faz esse trabalho muito bonito. Ele sim é um guardião. Eu me considero o guardião da Ângela. E temos muita gente boa que canta. Tem no Rio de Janeiro uma moça que chama Kelly, que canta Ângela Maria, ela faz Ângela Maria. Temos no Rio de Janeiro também Otávio Almeida, que é um cantor que canta muito bem Calbi Peixoto. Até o timbre lógico, não é igual, mas lembra o Calbi. Então nós temos uma geração boa ainda acho que tem um futuro bom, com bastante jovens. Eu vi em São Bernardo mesmo, o Nelson Gonçalves. No Demarque? Eu vi. Eu vi pessoas que fazendo cover, cantando as músicas dele. Foi um show, assim... Não, tem muita valorização. Tem aqui em São Paulo a filha do Nelson, a Lilian Gonçalves, tem o bar do Nelson Gonçalves. Aonde hoje canta o Nando Gonçalves, que é filho do Nelson. Ele é a estampa do Nelson e a voz parecidíssima com o Nelson. Se apresenta toda noite lá, então ainda tem salvação a cultura.
Onde as pessoas podem acompanhar essa trajetória toda aí, esse conhecimento seu, que é fabuloso, da Ângela e também do Calbi? Então, da Ângela tem as páginas das redes sociais dela, né? Que eu mesma faço questão, não passo, não abro mão, que eu que faço, que é uma promessa que eu tenho com ela. Sim, sim. E minhas redes sociais, quem faz é minha assessora linda, maravilhosa, que está aqui, Alexandra, que é Facebook e Instagram, que é Conde Rodrigo Giglio. Então lá ela sempre posta tudo que eu ando aprontando por aí. Então, como a gente já está quase terminando a nossa entrevista, eu gostaria que você desse mais alguma explicação, alguma coisa que você achou pitoresco nessa vida com o Calbi Peixoto, com a Ângela Maria, que você deixou de falar. Eu acredito que você falou sobre tudo, né? Ah, sim, se nós vamos contar histórias, tem que ser mais uns 2, 3 programas. Tá certo. Mas, basicamente, o que foi uma lição, que é uma coisa que isso ninguém pode tirar, nem apagar, foram os ensinamentos cultural que eu tive com eles. Estou falando da parte artista. Sei, sei. Porque a gente conversava muito, eles me contavam muitas histórias da época de ouro, da Rádio Nacional, as rivalidades, as brigas, quem era, quem não era. A Ângela tinha uma coisa muito engraçada. A gente ia assistir show, por exemplo, de determinado cantor. Então ela falava, vamos usar o alfabeto hoje? Falei, que alfabeto, Ângela? Ela falou, não, eu tinha uma história, uma brincadeira, que ela fazia com a Emilinha Borba. Elas tinham um alfabeto assim, A, B, C, D, até o Z. Sei, sei. Aí a Ângela ia num show tal, aí a Emilinha falava, Ângela, o alfabeto. É E. Então tava dando nota pro cantor, esse é um E, esse é um J, esse é um A, esse é um Z, é Nossa. Z. Então a gente tinha essa brincadeira, que ela foi passando. Então, muito importante é a bagagem cultural, né, que eu adquiri com eles. Tanto musicalmente, como várias histórias religiosas, políticas, passando por todos os âmbitos, porque eles viveram muita coisa e eu pude acompanhar eles relatando muita coisa verídica, que isso infelizmente não está nem na biografia de ambos, não está em história, é muita coisa pessoal deles. Isso é um orgulho seu, né? É um orgulho. Tanto é que o marido da Ângela falou que um dia a gente deveria escrever um livro chamando Bastidor dos Bastidores. Que não é só os bastidores, é o que tem atrás dos bastidores. Tem atrás dos bastidores. Que era o que a gente realmente viveu. Puxa. Que é essa história. Conde Rodrigo Giglio. Foi uma honra receber você aqui no Viagem Musical Podcast. Uma conversas que lembram assim a memória do passado e é uma permanência, né? É uma permanência porque eu digo, aproveito para dizer isso, quem está em casa acompanhando, que quem não tem passado não tem futuro. Então é isso, você tem que ter, não você viver no passado nem do passado. O passado é sua base. Sem a sua base, seu alicerce, você não tem um futuro. Você não consegue construir um prédio se você não tiver uma base firme embaixo. Então você tem que ter uma boa base para ter um ótimo futuro. Eu penso assim, tanto em todos os âmbitos, profissional, cultural, emocional, todos os âmbitos da nossa vida, eu penso que tem que ser assim. Você tem uma base muito forte. Obrigado por compartilhar a sua história conosco e o que você deixa para esses jovens de hoje que investem na cultura e até mesmo na música, né? Não, os jovens de hoje, eu faço questão. O cantor que é bom, eu ir prestigiar. Eu vou prestigiar, nós vamos numa turma, vamos divulgando. Tem muita gente boa, como eu disse. Tem o Otávio Almeida, que é um grande cantor. Tem a Kelly, do Rio de Janeiro, que faz Ângela Maria. Tem o Antony Carreira, que é um excelente cantor. Temos Rinaldo Viana, que é meu amigo, que é um excelente lírico. Lembra da dupla Rinaldo e Liriel, do Raul Gil? Canta fabulosamente, é uma grande voz. Então nós ainda temos muita gente boa. Sandra Lima, eu fui no show e vi também o Antony Carreira, que deu o maior show lá de Elvis, né? Ele parou lá e a turma aplaudiu bastante. Foi um show maravilhoso. Deixa, o Antony tá me devendo, ele tá na minha listinha negra, que ele tá me devendo um sucesso da Ângela Maria, que ele ficou de cantar,
Do próximo show ele Olha que vai ele cantar. tá aí, viu? E ele é um maravilhoso cantor. Ele interpretou o Roberto Carlos também como ninguém. É uma coisa que eu também indico para qualquer um assistir. Então eu agradeço mais um episódio, né? O 13º episódio. Agradeço a você essa simpatia que veio aqui com esse carinho falar tudo sobre a Ângela Maria, Calbi Peixoto e outros mais que você citou os nomes. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a sua atenção, agradeço a atenção do seu público, dispensar da nossa história e espero realmente ter podido contribuir um pouco para o pessoal ter uma bagagem cultural um pouco mais forte, mais pesada. A cultura recebe você um aplauso imenso, né, que a gente deveria dar para você agora no Viagem Musical Podcast. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite, César. Muito obrigado a você e a sua equipe. Muito obrigado.